Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início a mais um culto de adoração, de louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus que é excelência para nossas vidas, ao nosso Deus que tem cuidado de cada um de nós. Temos sim passado aflições, mas Ele tem nos dado bom ânimo, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos segurado com a sua destra, tem caminhado conosco e tem derramado sobre cada um de nós as bênçãos poderosas. E o culto do dia de hoje fala exatamente sobre as bênçãos do Senhor, já determinadas sobre a vida de todo aquele que crê, sobre a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos irmãos. Vamos nos colocar diante do Senhor neste momento. Vamos iniciar com a leitura do texto que está nos Salmos de número 119, versículo 1 ao versículo 11. Diz a palavra de Deus: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração, não praticam iniquidade, e ainda nos seus caminhos tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Rendei-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o salmista está aqui nesse Salmo 119, nesses primeiros 11 versículos, falando exatamente sobre nós somos bem-aventurados, nós somos felizes por estarmos diante do Senhor. Vejam que ele declara aqui que assim ele, como o teu povo, Senhor, buscava a tua face e procurava de todas as formas ser irrepreensível diante de ti, Senhor. E ele diz no versículo 2, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Essa certeza nós temos, Deus, que nós somos bem-aventurados porque nós buscamos a tua face de todo o nosso coração. Pai, tu sabes o quanto temos nos esforçado dia após dia, Senhor, para obedecermos aos teus mandamentos, para seguirmos as tuas ordenanças, segundo aquilo que tu nos ensinaste, segundo aquilo que teu Filho Jesus veio neste mundo para nos ensinar, para nos salvar. Oh Deus, é nesse nome poderoso que nós clamamos a ti, Senhor. Não nos abandone, não esqueçam de nós, Senhor. Como diz o salmista no versículo 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E nós temos, Pai, nos esforçado a cada minuto para cumprir à risca os teus mandamentos. E ele diz mais: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Tu sabes, Senhor, que nesta caminhada somos cercados em todo momento, Senhor, pela iniquidade que abunda neste mundo. Somos cercados em todos os momentos pelas tentações, Senhor, que ocorrem neste mundo, pela obra do inimigo que tem colocado diante dos teus olhos coisas agradáveis para o homem, mas que não são agradáveis a ti.
Por isso que o salmista coloca aqui diante de ti, e no versículo 6 ele diz mais: então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Pai, ajuda-nos, Senhor, a caminhar, Senhor, obedientes, Senhor, aos teus mandamentos. Não permita que jamais nos afastemos dos teus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos sempre seguir em frente, na certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, na certeza que a vitória já está garantida a cada um de nós. E no versículo 7, o salmista diz mais: render-te graças com integridade de coração. Tu sabes, Senhor, que dia após dia, Senhor, temos rendido graças a Ti, Senhor. Temos nos colocado diante de Ti, Senhor, nas profundezas do nosso coração, Senhor, buscando cada dia mais, Senhor, obedecer aos Teus mandamentos, cumprir, Senhor, as Tuas ordenanças em nossa vida, na vida dos nossos familiares e na vida daqueles pelos quais intercedemos. Oh, Pai, no versículo 8, o salmista diz mais: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. É isto que clamamos dia após dia na Tua presença, Senhor. Não nos desampares, Senhor. A Tua palavra diz em Isaías 43 que Tu, Senhor, Tu mesmo, é que nos toma pela mão direita, Senhor, para caminhar conosco. A mão direita que representa o Teu poder, Senhor, a Tua segurança sobre as nossas vidas, Pai. Por isto, Senhor, buscamos a Tua face. E no versículo 9 ele traz uma mensagem para todos, mas está aqui dirigida aos jovens, porque somos jovens diante de Ti, Senhor. E ele pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Jovens somos nós, irmãos, porque Tu, Senhor, tem uma eternidade, Senhor. Tu, Senhor, sobrevive a todas as coisas, porque Tu és um Deus todo-poderoso, Senhor. Mas nós, diante de Ti, somos jovens, e temos que procurar cada dia mais, Senhor, clamar a Ti, nos apresentarmos diante de Ti, Senhor, nesta certeza, e sempre clamando a Ti, Senhor, de que maneira poderemos guardar puro o Teu caminho, Senhor. De que maneira, Senhor, Tu tens nos recebido, Senhor, no trono da glória, Senhor. O próprio salmista responde no versículo 10: de todo o coração Te busquei, não me deixe fugir aos Teus mandamentos. Tu conheces, Senhor, cada vida que está participando deste culto de adoração. Tu conheces, Senhor, o mais profundo de cada um de nós, e Tu sabes, Senhor, que de todo o coração temos buscado a Tua face, Senhor. Temos dia após dia, incessantemente, Senhor, nos colocado diante de Ti, clamando, Senhor, pela Tua justiça, pela Tua misericórdia, e acima de tudo pelo Teu amor, pelo Teu livramento sobre as nossas vidas, Pai. É no nome de Jesus que o salmista disse aqui no versículo 10: de todo o coração Te busquei, não me deixes, Senhor, fugir aos Teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada, sustentando-nos com a Tua destra, Senhor, para que jamais nos afastemos dos Teus caminhos, para que jamais haja espírito de dúvidas, Senhor, sobre aquilo que Tu tens plantado em nossos corações. Pai, é no nome de Jesus que Ele, no versículo 11, que Ele termina o texto que nós lemos, Ele diz: guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar contra Ti. Tu sabes, Senhor, o quanto nós temos nos esforçado para guardar a Tua palavra em todo tempo, em todo momento, para não pecar contra Ti. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, tem misericórdia de nós.
Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas transgressões, Senhor, e não nos deixes jamais, Senhor, afastar dos teus caminhos, porque a tua palavra tem sido preciosa para nós. A tua palavra tem sido um diário, um guia, Senhor, da nossa caminhada neste mundo, Senhor, para que não sejamos contaminados, mas para que possamos a todo momento guardarmos as tuas palavras, Senhor, para não pecar contra ti. Ó Deus, queremos, Senhor, neste momento, buscar a tua face mais uma vez e apresentar cada vida, Senhor, na tua presença. Queremos clamar, Senhor, por todos os nossos irmãos, colegas de trabalho, vizinhos, Pai, pelos quais temos intercedido, Pai, pelos quais temos orado, Senhor. Toma, Senhor, cada uma destas vidas, Senhor, em tuas mãos, Senhor, e caminha conosco, Senhor. Queremos clamar uma bênção especial, Senhor, pelos nossos estudantes, nossos jovens, nossos juvenis, Pai. Oh, Senhor, tantas vidas estão a procurar uma posição, um emprego, Senhor, um estudo, Senhor, e é no nome de Jesus que no dia de hoje, Senhor, vamos clamar pelas tuas bênçãos poderosas sejam derramadas sobre estas vidas, Senhor. Oh Deus, não podemos, Senhor, continuar, Senhor, vendo a vitória dos ímpios ao nosso lado, Senhor, tentando muitas vezes com soberba, Senhor, denegrir as nossas imagens, Senhor. Mas, Senhor, esta vitória do ímpio é para a destruição. Eles não querem aceitar Jesus em seus corações como o único e verdadeiro Deus. Eles não querem se converter dos seus maus caminhos. Por isto, Senhor, neste culto clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de cada vida pela qual intercedemos, Senhor. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos preciosas, Senhor, pelos nossos irmãos que estão procurando um emprego, uma posição, Senhor. Dá para eles o melhor, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu, Senhor, tens o melhor para cada um de nós, e nós tomamos posse, Senhor, do melhor, Senhor, para nossos irmãos, Senhor, para a nossa família, para aqueles que buscam um emprego, Senhor. Eles, Senhor, diante de Ti têm clamado dia e noite, e nós, Senhor, profetizamos que do alto venha o melhor para estas vidas, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos, Senhor, que venha o melhor para cada uma destas vidas, e que eles possam receber, Senhor, esta bênção poderosa, o melhor das bênçãos, Senhor, que Tu tens para nós, e possam continuar trilhando os caminhos, Senhor, do Senhor, que jamais se afastem dos Teus caminhos, Senhor, mas possam estar sempre, Senhor, na Tua presença com humildade, louvando o Teu nome, se alegrando, Senhor, na Tua presença. Pai, é no nome de Jesus que nós profetizamos, Senhor, que haja, Senhor, casa própria, que haja o emprego, Senhor, que haja, Senhor, formatura nos estudos, Pai, porque, Senhor, Tu diz que Tu tens o melhor para cada um de nós, e neste momento, Senhor, no nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, o melhor para cada vida que está participando deste culto, o melhor para cada família aqui representada, o melhor para cada vida pelas quais temos intercedidos, Pai. Pai, as Tuas bênçãos transbordantes sejam derramadas sobre as nossas vidas. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é no nome de Jesus que clamamos e repetimos o versículo 9, em que o salmista pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira poderemos nós guardar puros, Senhor, os caminhos do Senhor?
E ele diz, observando segundo a tua palavra. E a tua palavra é palavra de bênção, a tua palavra é palavra poderosa sobre cada vida aqui presente, cada vida pelas quais intercedemos. Pai, queremos neste momento clamar a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja metodista no Vital Brasil. Derrama sobre a Tua igreja as Tuas bênçãos, Senhor, transbordantes. Bênçãos, maravilhas que vêm do céu, Senhor. Bênçãos que transformam, bênçãos que restauram nossas vidas, Pai. Pai, toma cada família aqui representada em Tuas mãos e abençoa, Senhor. Restaura, Pai, porque Tu fazes a diferença em nossas vidas, Pai. Queremos também, Senhor, clamar na Tua presença pela vida dos nossos pastores, Pai, e dos nossos obreiros e evangelistas. Multiplica, Senhor, a Tua unção sobre estas vidas. Multiplica, Pai, a Tua unção e o Teu poder sobre estas vidas. Pai, não há mais tempo para se perder em coisas vãs deste mundo. Abre, Senhor, nossos olhos. Abre, Pai, nossos olhos, para que possamos enxergar o que Tu queres para cada um de nós, para que possamos enxergar as bênçãos que descem do alto, Senhor, bênçãos poderosas que vêm do Senhor e já estão determinadas para cada vida, para as nossas vidas, para a vida daqueles que se colocam em integridade de coração diante deste Deus Todo-Poderoso. E nós, Senhor, assim nos colocamos, Senhor, na certeza da nossa vitória, Pai. Na certeza, Senhor, de que Tu tens o melhor para cada um de nós. Na certeza, Pai, que Tu jamais esquece das nossas petições, que Tu tens ouvido as nossas orações, Tu tens ouvido o nosso clamor, e Tu já tens determinado aos Teus anjos as nossas bênçãos. Por isto, Pai, este culto do dia de hoje é colocado diante de Ti com um clamor de bênção, as bênçãos do Senhor derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que busca a Tua presença, Pai. Oh Deus, Tu tens sido maravilhoso para conosco. Oh Deus, toca cada coração, cada vida que está participando deste culto, neste momento, ou em outros momentos com a gravação, Senhor, que essas vidas possam ser transformadas, restauradas na Tua presença, que estas vidas possam ser abençoadas poderosamente, Senhor, e que essas vidas, acima de tudo, possam, Senhor, estar na Tua presença, Te agradecendo pelas maravilhas que Tu operaste, Senhor. Ó Deus, queremos, Senhor, agradecer pelas Tuas maravilhas determinadas sobre cada vida que aqui está, porque nós temos a certeza de que as Tuas maravilhas, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, já estão determinadas sobre cada um de nós. Pai, queremos clamar também a Ti, Senhor, pelos nossos pequeninos, pelas nossas crianças, Pai, porque a Tua palavra diz que delas é o Teu reino. Pai, coloca um círculo de fogo, Senhor, ao redor dos nossos pequeninos, que nenhuma seta do inimigo possa tocá-las, atingi-las, Senhor, porque, Senhor, nossos pequeninos são consagrados a Ti. Nós consagramos nossas crianças a Ti, Senhor. Toma, Senhor, cada criança com a Tua destra poderosa, guardando-as e abençoando-as, Senhor. E que jamais, Senhor, se agradem das coisas derramadas neste mundo pelo inimigo. Pai, queremos também neste momento clamar pelas bênçãos materiais, Senhor,
que vem do Senhor, que jamais falte o alimento na despensa dos teus servos, Senhor, que jamais falte, Senhor, qualquer coisa na vida dos teus servos, que jamais falte a saúde, Senhor, que pode mover a vida dos teus servos, e acima de tudo, Senhor, que nós possamos ir à igreja, Senhor, e testemunhar as tuas maravilhas, que são derramadas, Senhor, pelas orações que fazemos diante de Ti, Pai. Ó Deus, é no nome poderoso de Jesus, Senhor, que nos apresentamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. É diante de Ti, Senhor, que clamamos, Senhor, e recebemos, Senhor, neste momento, as Tuas bênçãos poderosas, bênçãos de prosperidade física, espiritual e material. Ó Senhor, derrama o Teu azeite, o Teu unguento, o Teu óleo precioso sobre as nossas cabeças, que jamais falte o azeite da Tua unção sobre as nossas vidas, e onde colocarmos as nossas mãos e a planta dos nossos pés, hajam prosperidade, hajam conversões, restauração, que vidas se transformem e aceitem Jesus como o único Salvador. Oh, aleluia! É maravilhoso, Senhor. Estas são as maravilhas que vêm do céu. Estas são as maravilhas que estão aqui declaradas no Salmo de 119, que eu vou repetir os 2 primeiros versículos. Ele diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu coração, que anda na lei do Senhor. Somos nós, irmãos, somos nós. Tome posse. E no versículo 2 ele diz mais: bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Somos nós, irmãos. Tome posse, somos nós. E não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Sou eu, é você, cada um de nós está participando deste rito. Não desanime, não desanime. Deus proverá todas as bênçãos sobre a tua vida. Não murmure, não peque, não se levante contra o Senhor, porque no momento certo, no momento do Senhor, as suas bênçãos chegarão à sua casa, à sua vida e à sua família, porque este é o Deus de Israel Todo-Poderoso, este é o Deus abençoador, que tem prometido derramar sobre o teu povo, sobre aqueles que te buscam, te adoram e te louvam, o melhor que vem do alto. Aleluia! Neste momento, irmãos, ainda diante do Senhor em adoração, nesta alegria, Senhor, vamos colocar nossas vidas para abrir nossas bocas, nossos corações e louvarmos ao Senhor. É momento de louvarmos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. Abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus,
Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Se o inimigo te vem acusar, com teus pecados te quer condenar, vem, toma toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, em nome do Pai, e não peques mais. Será angústia
angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem te irá separar do amor de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar deste amor. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz em nome do Pai, e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz em nome do Pai, e não peques mais. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita
após esses belíssimos louvores de adoração a Deus, vamos passar, dar continuidade ao culto e fazendo a leitura do texto que está nos Salmos de número 144. Salmo de Davi, que tem na minha Bíblia como título Ações de Graças pela Proteção de Deus. Diz Davi: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, despede os relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, Senhor, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Irmão, nesta continuidade ao Salmo 119 que nós lemos do versículo 1 ao versículo 11, nós estamos dando uma continuidade às bênçãos do Senhor e à bem-aventurança do Senhor sobre cada um de nós. Nós somos bem-aventurados. Este salmo, irmãos, é um salmo que se inicia com um hino. Os 3 primeiros versículos é um hino de louvor a Deus, irmãos. A partir do versículo 4, ele passa para um lamento diante de Deus. Depois ele termina em hino de adoração e agradecimento. Veja, irmãos, como Davi, nós podemos sentir e ter uma ideia que ele estava passando por momentos de grandes aflições, de grandes perseguições. Davi estava achando que estava sem forças para continuar a guerra, mas ele clama ao Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, irmão, que os primeiros 3 versículos nós temos que se trata de um hino de louvor. Ele louva ao Deus, ele se alegra diante do seu Deus. No versículo 4, ele passa para um lamento e depois termina num hino de adoração. Que belo salmo é este, irmãos, que nós devemos ler em todo momento, meditar, clamar a Deus que fale em nossos corações. Irmãos, nos versículos 3 primeiros, que significam hino de louvor, ele fala que bendito seja o Senhor, ele é a rocha minha, ele que nos adestra, nos ensina para a guerra, ele é a nossa misericórdia, a nossa fortaleza, nosso alto refúgio, meu libertador e meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo.
Veja, irmãos, que Davi está colocando diante de Deus um louvor ao Deus Pai Todo-Poderoso, falando exatamente que todos nós somos benditos diante do Senhor, que é o Senhor que é a rocha nossa, o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa misericórdia, nosso libertador. Se não fosse o Senhor, há muito já teríamos sido consumidos e destruídos. Isso ele fala no versículo de número 3. Ele diz: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? Quais que somos nós diante de ti, Senhor? Não somos merecedores de nada pelas nossas próprias mãos, Senhor, mas foste tu, Senhor, que escolheu a cada um de nós que está aqui neste momento, te louvando, te adorando, para estarmos diante de ti. E ele diz mais: e o Filho do Homem para que o estimes. Mas no versículo 4 ele dá a resposta, ele passa para um lamento: o homem é como um sopro e os seus dias como a sombra que passa. Ele está dizendo que nós, por nós mesmos, não somos nada, por nós mesmos, pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento, não somos nada, mas é pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bem-aventurança de Deus, que somos preciosos para Ele. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. No versículo de número 5, irmãos, até o 8, ele coloca diante de Deus e busca o livramento. E vejam o que ele diz: abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e eles chuvegarão para nos dar o livramento, despede os relâmpagos, estende a mão do alto e livra-me e arrebata-me das muitas águas. E no versículo 8 ele diz: cuja boca, poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e acusa direita de falsidade. Irmãos, isso tem sido nosso dia a dia. A cada momento só vemos falsidades e mais falsidades, pessoas que se levantam contra nós. É o mal falar, é a língua ferina e destruidora que é lançada contra nós, principalmente porque eles enxergam em mim e em você. Eles enxergam a presença do Espírito Santo de Deus. Eles enxergam que nós somos diferentes, porque somos protegidos do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. No versículo 7, irmãos, Davi ainda nesse desespero que ele se apresenta diante de Deus, ele diz: estende a mão lá do alto e livra-me e arrebata-me das muitas águas. Ele clama a Deus por um livramento de todas as perseguições, de todos aqueles exércitos que se levantavam para destruir a sua vida. Mas ele se levanta também contra aqueles da sua própria família ou da sua própria convivência no reinado, que se levantam para destruir a sua vida. É inveja, irmãos. A inveja é um dos piores espíritos malignos que é lançado contra os servos de Deus. A inveja vem acompanhada de destruição. É o maligno que tem lançado suas setas, seus dados contra nós, irmãos. Mas não devemos, irmãos, esmorecer, porque maior é o que está em nós, maior é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. É isso, no versículo 8 ele diz: boca que profere mentiras, são as armas do diabo, a mentira, a falsidade, irmãos. Mas Deus tem cuidado de nós. A partir do versículo 9 até o versículo 11, ele apresenta votos de louvor futuro. O salmista faz o voto de dar graças a Deus em todo o tempo. Ele fala no versículo 9: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico. Irmãos, nós todos os dias, quando acordamos, irmãos, louvamos a Deus, agradecemos pelo dom da vida que nos é dado e louvamos ao Senhor com um novo cântico de louvores na presença deste Deus.
Este, irmãos, é o Deus que tem cuidado de nós. Não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus está deixando você passar por qualquer situação, por qualquer vento contrário, porque a palavra de Deus diz que pode vir vento contrário, pode vir águas transbordantes, como Davi diz aqui, mas as muitas águas, mas nós não pereceremos, porque o Senhor tem nos dado todo o livramento. Um novo cântico nós entoamos, irmão. Por isso, irmão, se você está passando por lutas, por problemas, ore e louve ao Senhor. Apresente um cântico na presença desse Deus Todo-Poderoso, porque o teu coração se alegra diante do Deus Pai Todo-Poderoso. No versículo 10, ele diz mais, o salmista: é Ele, é Deus quem dá a vitória aos reis e quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Só Deus, irmão, pode nos livrar de todo mal. Só Deus pode nos dar todo o livramento contra as setas malignas lançadas pelo inimigo contra mim e a sua vida. Porque o inimigo a cada momento está irado. Quando você busca o Senhor em oração, quando você coloca toda a sua confiança nos pés do Senhor, quando você apresenta a sua família diante do Senhor, o inimigo fica irado, mas ele não tem poder se estamos ali abençoados e obedientes à sua palavra, buscando a sua face em cada momento. E Davi, no versículo 11, ele diz mais: livra-me, salva-me do poder de estranhos. Livra-me, Senhor, da boca mentirosa. Livra-nos daqueles que se levantam contra nós, Senhor. E usa-nos, Senhor, cada um de nós, segundo a tua vontade. No versículo 12 a 15, ele fala sobre a paz e a prosperidade. E ele diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como coluna de palácio. Ele aqui, o salmista Davi, está colocando diante de Deus: ó Senhor, que os nossos filhos sejam o melhor daquilo que Tu tens para nos entregar. Faz de nós mordomos fiéis, Senhor, nesta caminhada com nossos filhos, com as nossas filhas, Senhor, lapidadas como pedras preciosas, como coluna do Teu santo templo, Pai. E ele diz mais no versículo 13, que transborda em nossos celeiros. Ele fala da prosperidade, irmãos. Se buscarmos a face do Senhor, se clamarmos ao Senhor, Ele ouve e atende a nossas petições, e antes mesmo de clamarmos, Ele já tem determinado aos seus anjos para nos abençoar, para nos entregar a prosperidade, porque Ele é Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele penetra no mais profundo de nossas vidas, Ele sabe o que você está passando, e Ele quer te abençoar. E neste momento, irmãos, nós profetizamos como nos ensina a sua palavra, que o Senhor nos abençoe poderosamente, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas, porque esta é a vontade de Deus, que tem o melhor para cada um de nós. O melhor não é o que sobra, é o melhor, porque somos preciosos para Ele. Ele ainda diz mais, irmãos, no versículo 13, que transborde os nossos celeiros, que haja prosperidade física, material, mas também espiritual. Depois ele cita no versículo 14, que toda a criação, o trabalho, tudo aquilo em que você coloca as suas mãos, se multipliquem, sejam abençoados para o teu sustento.
E ele termina, irmãos, este salmo, versículo 15, dizendo: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Você já pensou nisso, meu irmão? Você é bem-aventurado, eu sou bem-aventurado. E Davi está dizendo aqui: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Nós somos bem-aventurado, nossa família é bem-aventurada. E ele termina dizendo: sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós somos este povo. Nós profetizamos que Deus é o nosso Senhor, mas também que Deus é o Senhor desta nação. E o Salmo diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos, irmãos, uma nação feliz, poderosa, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos felizes, nós somos abençoados. Não se deixe levar pelas coisas que este mundo tenta colocar sobre você, porque não passa de inveja. Nós temos um novo cântico diante de cada um de nós. Nós cantamos louvores ao Senhor do fundo do nosso coração e afastamos de nós toda tristeza, toda inveja, toda obra que o maligno tem enviado contra nós. Com os nossos cânticos e os nossos louvores, eles batem em retirada. Nós temos o poder de subjugar toda obra do mal debaixo dos nossos pés e declarar e profetizar que hajam bênçãos no meio de nós, no meio dos nossos familiares, no meio deste povo maravilhoso que é o povo de Deus. Nós somos diferentes. Nós estamos neste mundo, temos que caminhar neste mundo para que eles possam nos olhar e saber que nós somos diferentes. Eu sou diferente, você é diferente. Deus está falando, nós somos diferentes, porque somos abençoados pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Então, irmãos, que você tome posse, você é diferente. As lágrimas que muitas vezes nós temos derramadas são lágrimas humanas e muitas vezes lágrimas de louvor e adoração, porque temos a certeza de que Deus jamais esquece de nós. Neste momento, vamos, irmãos, apresentar mais uma vez nossas orações. Vamos interceder pelos nossos familiares, irmãos. Vamos interceder pelos nossos irmãos, pelo trabalho, pela nossa casa, como diz aqui o salmista Davi, Senhor, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão, que jamais falte o alimento na casa dos teus servos. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, clamamos, Senhor, a Ti neste momento, Senhor. Tomamos posse da Tua palavra. Temos a certeza de que somos um povo abençoado. Temos a certeza que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Temos a certeza, Senhor, de que Tu, Senhor, tem tomado cada um de nós pela Sua destra, Senhor. Temos a certeza que jamais, Senhor, Tu esqueces dos Teus servos. E querendo neste momento, Senhor, clamar a Ti por cada vida que participa deste culto, por cada vida que apresenta algo especial na Tua presença, Pai. Vai, Senhor, vai tocando agora com a Tua mão poderosa, vai tocando com a Tua destra poderosa, Senhor, estas vidas que estão aqui presentes, Senhor. Vai liberando, Senhor, o Teu amor, a Tua unção, Senhor. Vai liberando, Senhor, a Tua unção sobre as nossas cabeças, Senhor. Vai liberando o Teu conhecimento, Senhor. Vai liberando, Senhor, a Tua restauração, Senhor. Porque, Senhor, tomamos posse
da nossa vitória no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, como diz o salmista, as bênçãos do Senhor já estão determinadas sobre as nossas vidas. Jamais faltará mantimento em nossos celeiros, Senhor. Por quê? Porque somos o povo de Deus, somos o povo todo-poderoso e abençoado de Deus, somos o povo escolhido por Deus e nos colocamos diante deste Deus em todo momento. Ó irmão, não desanime, não permita que o mal falar deste mundo, pela inveja, as mentiras que são lançadas contra nós, possam penetrar no seu coração, porque o nosso coração é do Senhor. É o Senhor que nos lava, nos purifica e nos faz mais alvo que a neve. Deus, é no nome de Jesus que clamamos a Ti, Senhor. Visita cada vida participando deste culto, em qualquer que seja o momento. Ó Deus, e vai tocando em cada coração. Vai, Senhor, queimando tudo que não te agrada. Vai queimando toda obra do mal, todo espírito de inveja, todo mal, toda seta maligna lançada contra nós, caia por terra agora. Deus, queima, Senhor. Queima, Senhor, toda obra do inimigo enviado contra nossas vidas. Purifica-nos, lava-nos, Senhor, e seremos mais alvo que a neve. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos. Toma, Senhor, a vida da Tua igreja em Tuas mãos, Senhor, e derrama sobre a Tua igreja as Tuas bênçãos poderosas, Senhor, bênçãos transbordantes, Senhor, porque, Senhor, somos um povo especial, somos o povo de Deus caminhando por este mundo, pregando a Tua palavra no poderoso nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra do dia de hoje, porque é a palavra que nos restaura, que nos salva e, acima de tudo, é a palavra que nos abençoa poderosamente na Tua presença, e que jamais possamos nos deixar levar pelas línguas que falam mal, que proferem mentiras, porque não vem do Senhor. Mas que em todo momento, Senhor, possamos nos colocar com a boca no pó, nos colocar de joelho diante de Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que ainda há esperança, se este povo se converter dos seus maus caminhos e buscarem a Tua presença, Pai. E, Pai, neste momento, clamamos, Senhor, derrama as Tuas bênçãos preciosas sobre cada vida que está aqui, sobre cada família aqui representada. Continua, Senhor, usando cada um de nós segundo a Tua vontade, Senhor, porque, Senhor, estamos diante de Ti para Te louvar, Te glorificar, para pregar a Tua palavra para tantas vidas necessitadas. Amém, amém. A Ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Agora, irmãos, levante a mão e recebe a bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal foi o Senhor que disse a Moisés, está lá no livro de Números, capítulo 6, a partir de 23, em que ele diz: fala a Arão e a seus filhos, dizendo assim: abençoareis os filhos de Israel, o Senhor que nos abençoa. Repita comigo agora: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz, a alegria do Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.